É como uma deformação de tudo isso. Mas nós não somos muito melhores do que aqueles romanos. Bom, por suposto que nós somos muito melhores, isso, Ravi. Ser adequado uma coisa com outra, e temos outros na natureza, todas essas oportunidades, tecnologias. Pergunta da Larissa, da internet. E se através dos tempos as pessoas sentiram a conexão? Não, nada dos estados dos cabalistas. Não é possível falar dele desde o começo dos tempos. E no começo dos tempos, ao final, não tem nenhuma relação com o tempo. Estamos falando de pessoas ilhadas. Abraão, Adão. Não somente pessoas ilhadas, mas também escolas que nós chamamos de pessoas que organizaram. Semion. Então, por que essas pessoas renunciaram a isso e se foram ao desenvolvimento humano? O Ravi, não houve algo assim. Não houve pessoas que renunciaram a isso. Semion, para os cabalistas não ocorreu isso? O Ravi, não seguiu assim. Abraão quis difundir a sabedoria da Kabbalah na Babilônia Antiga e se reuniram algumas pessoas, não que escutaram, eles é que foram trazer o Semion. As pessoas viram que havia um desenvolvimento egoísta e o Ravi, não, eles não viram isso, isso é impossível. Digamos, Abraão ou outros cabalistas, não é algo natural. Semion, quer dizer que não há necessidade? O Ravi, sim, a sabedoria da Kabbalah se descobre somente na geração em que há nelas necessidade de medida, que há necessidade disso. Se a sabedoria da Kabbalah está revelada a todo mundo, qual é o segredo? O Ravi, não há nenhum segredo na sabedoria da Kabbalah e nunca houve. Somente a capacidade da sociedade de receber e adequar-se a si mesma com ela. De tragá-la, de diferenciá-la corretamente. E de levar ao fim completamente seu desenvolvimento. Esse é o problema, nada mais que isso. Por isso nós vemos o que passou com o livro do Zohar, onde está escrito que dos 10 alunos de Rabi Shimon, somente Rabi Abba pôde de uma forma correta escrever um livro. E ele foi um dos alunos dele. Por si mesmo ele não pôde, seu filho tampouco, e o restante dos alunos tampouco, somente o Rabi Abba. Então, desses 10 também, que há também um problema de como apresentar a sabedoria da Kabbalah, como analisá-la, e que por uma parte também se oculta, porque também das próximas pessoas. A ocupação deve ser tão especial que quando você escuta os textos de cabalista, desculpem, vamos passar à segunda apresentação, onde é impossível adquirir conceitos espirituais. O Ravi diz, o problema é que os idiomas vão desenvolvendo pouco a pouco. Isso depende das pessoas, de receber, captar. Todo tipo de explicações cabalistas e pode ser também uma capacidade que vai se desenvolvendo de uma geração a outra. Existem todos os tipos de eventos em nossa vida, de conexões, revelações, que é muito mais fácil através de explicar a sabedoria da Kabbalah do que foi antes. Olhe, por exemplo, a mecânica, a técnica e a natureza em forma geral. A revelação da internalidade da matéria, descobriram que a Terra era redonda e o Zohar já está escrito já há mais de 2000 anos que e Rabi revelou isso há 3.000 anos e centenas de anos depois que foi
possível abrir, descobrir, e se falamos do Criador, então como você pode falar de algo que não existe na percepção de conhecimento humano? A percepção disso é impossível apresentá-lo, é impossível descrevê-lo, é como o ar, não pode descobrir... falar de nenhuma maneira. Aqui nós estamos falando de algo que é impossível perceber, de suster, de pesar, de abraçá-lo. Não é impossível nada, é somente uma força, um poder. E antes que essa força se invista em algo teu, o que você pode construir para isto, uma base para o seu descobrimento, simplesmente é uma força que não se sente de uma maneira. É algo assim, completamente amorfo. Como pode explicar isso? Pergunta Barra Sulam. Escreve que se explica, quando se explica as coisas de uma forma não clara, chega a explicações não claras. Somente um cabalista pode perceber isso. Vai mudar algum momento? Isto? O Ravi não crê que isso possa mudar. Simplesmente a humanidade vai elevar esse grau. E não que a sabedoria da Kabbalah, pouco a pouco, vai baixando, vai descendendo desde cima a baixo com suas explicações e tentar chegar ao homem e baixar até ele. E apesar que todas as pessoas vão ter que... E somente segundo a sua adequação com a força superior poderão descobri-lo. Você explicou que é uma força amorfa, uma força, uma energia, então podemos explicar o método e alcance dessa força. Então inventaram todos os tipos de costumes através de danças, canções e que explicaram isso. O Rav, todas as religiões de todo tipo, cada assim há 3.000 religiões, e eu creio que já contaram 2.800 religiões ou crenças diferentes em toda a história da humanidade. Todas essas práticas religiosas estão baseadas pela escolha de que nós não alcançamos, não vemos, não sentimos, são forças superiores. Então imaginamos que existe, mas o que necessita de nós? Só a pessoa não sabe e por isso está disposto a crer, a aceitar a fé. Tudo que não alcança, Moshe, os cabalistas, para transmitir os seus conhecimentos, também inventaram todo tipo de costumes. Os cabalistas não têm nenhum tipo de costumes. Tem somente exercícios. De que forma é possível desenvolver em ti uma maior aproximação à luz, a essa força superior da qualidade de otorgamento e amor. E assim os cabalistas, eles não têm esse tipo de exercícios. Há exercícios, digamos, em comum no Israel, mas não há sinais externos como na religião? O Rav, não. Não há nenhum tipo de coisa assim, porque esses sinais externos nas pessoas, as pessoas necessitam para aproximar-se ao Criador, digamos. Digamos, se eu posso colocar em mim algum tipo de vestimento, ou se eu vou estar assim, então não importa se eu estou nu ou se eu vou vestir de algo, mas eu de todas as maneiras estou parado frente ao Criador, e para o Criador o importante são as minhas qualidades, até que ponto minhas qualidades são similares a Ele, ou até que ponto eu anseio ser similar a Ele, e isso é que é importante. Então, os que os cabalistas escreveram no método de alcance, de alguma maneira, confundiu a humanidade? O Rav, não confundiu a humanidade. A humanidade se confundiu na percepção cabalista, porque de tudo tem que tomar uma forma egoísta, então, e por isso o confundiu e construiu todos os tipos de religiões diferentes e crenças, mas a Kabbalah por si mesma não está adequada para confundir a pessoa, senão para abrir-lhe a visão do Criador. Samuel, então pergunta, que tipo de pessoas são capazes da revelação espiritual? Porque nem todo mundo é capaz de revelar o mundo superior. O Rav estavam
está escrito que todos o descobrirão, desde o menor até o maior, e a minha casa está aberta para todos. Não há nada que possa cortar o homem do Criador. Sêmio, então vamos saber, e a pergunta é de que forma, em que ritmo, mas como princípio todos, disse o Ravi. Bom, Sêmio pergunta, 25 foram, quer dizer que as crianças desde que nasceu, desde 1995, estão mais próximas da espiritualidade ou que são mais egoístas e os mais difíceis de corrigir isso? O Ravi, não importa se são maiores, ou ego maior ou não, de que forma, não importa. Está claro que cada geração que vem é mais... Esta é capaz de perceber mais os conceitos abstratos, Sêmio. Então, se há algo há também mais baixo, baixar até os mais baixos, mas quando trabalham sobre si, tem um alcance maior. Você diz que, bom, tem animais inertes, vegetativos, como... Diz que o Ravi diz eles existem dentro do sistema, estão manejados pela natureza, tudo está dentro da pessoa, e quando a pessoa anseia, ela vai adiante, ela também arrasta todos os demais. Sêmio, por que os cabalistas durante centenas de anos foram com um vestimento especial? Isso é uma moda? É um tema que eu vou dizer. Este costume apareceu nos anos antigos, quando as pessoas foram com a cabeça coberta para poder proteger-se do sol. Digamos, na Israel antiga, na Mesopotâmia, no Egito, e também hoje em dia, sim. Olhem os árabes, por exemplo. Os beduínos, todos vão com a cabeça coberta. E quantos graus temos? Eu vejo que todos que se vestem não aceitam tanto calor. Hoje em dia, tem lugares com mais de 30 graus. Não tem algo assim no verão. E para nós, hoje em dia, isso é começo de inverno. De forma que há de entender, mas como princípio, os cabalistas, de nenhuma maneira, se conectam a si mesmos de nenhuma forma ou alcance espiritual com algum tipo de formas externas. Isso é o que é desnecessário a pessoa, isso é necessário à pessoa e não para o Criador. Pode ser que vocês queiram com sua externalidade. Os cabalistas, na realidade, têm que ver se como uma forma normal e nada mais. A pergunta de Larissa. É possível dizer que os graus de desenvolvimento do desejo são os graus de desenvolvimento da matéria? O que quer dizer essa expressão binar? O Ravi é uma boa teoria, você pode continuar. Na realidade, você pode continuar com isso, perto do Big Bang, e depois começar a sentir onde que há equívocos. Mas é bom fazer esse exercício. Mihael, como é possível estudar, escutar e entender a linguagem dos ramos? O Ravi. Os cabalistas, quando começam a alcançar o mundo superior, quando alcançam, ao mesmo tempo, alcançam os fenômenos também em nosso mundo. E quando aparece dessa forma a linguagem dos ramos, o que é a linguagem dos ramos? Digamos que eu sinto uma força que atua na natureza superior. Eu já sinto essa força e isso significa que essa força atua em mim. Como resultado dessa força em mim, eu também sinto o mundo que me rodeia, e assim aparece a linguagem dos ramos, quer dizer, baixa desse mundo superior, através de mim é um mundo inferior, e de certa forma eu posso escrever sobre o mundo superior, sobre o qual não há linguagem, como eu existo nesse mundo. Na linguagem dos ramos, nós temos aqui uma pergunta a esclarecer.
Vamos ver aqui o que escutei de você. Talvez tenha uma onda tremenda de costumes e mitzvot. Digamos, lavar as mãos, usamos isso, digamos, na sabedoria da Kabbalah, as mãos são os desejos de receber. E biná é a qualidade da água. Então, para corrigir o desejo de receber, faz-se um massar sobre isso e lava as mãos. Eu recomendo que os cabalistas não podem entregar uma informação assim durante centenas de anos e quando vieram e viram que as raízes e as ramos, digamos, estão a raiz das ramos, então eles transmitiram assim, esse conhecimento é correto? O Rav, como princípio, sim. Para que a pessoa realize as mitzvot, no passado, era assim, de uma forma mecânica, podemos expressar, pesamos o propósito superior. Para que isso? E começar a descobrir esse propósito, Sêmio. E também isso são bendições? Sim, são bendições e viveram todos dessa maneira. Se cuidaram assim mesmo e conservaram durante milhões de anos. E hoje em dia já pode abrir essa caixa de conservas e pode receber uma explicação a cada ato. Atos que feitos como automaticamente durante milênios de anos. Nós vemos que se deu uma revolução muito interessante, que chegamos ao século 17 e 18, as pessoas começaram a sair dos limites da religião e pararam. Pararam de relacionar-se da religião como algo eterno, que é impossível tocar isso, e é algo completamente correto. Sêmio, teve medo de estudo durante muitos anos, mas isso foi o desenvolvimento interno da humanidade. Quando o desejo sobe acima, por isso a massa de tudo que estuda-se no judaísmo, por exemplo, saíram do judaísmo. E suponho que muitos não creem nisso. O costume é algo completamente diferente, é como uma memória. Samuel, um amigo de Odessa escreve: digamos que eu saí e com os princípios anteriores perderam valores. E eu estou no estado intermediário. O que eu posso fazer? Eu te vou dizer, disse o Rav. Quando a pessoa chega à sabedoria da Kabbalah, é um egoísta, sim, é um egoísta sério, então você não tem muito tempo, não pode encontrar-se a si mesmo, não está de acordo em fazer algo do que dizem. Mas onde está a revelação do mundo superior? Onde está a revelação do qual falam? Você tem que descobrir, nada mais. Eu me recordo quando eu mesmo, quando eu me arrebentava com os nervos, onde está? Porque quando vai passar? E eu estive muito, eu exigia. Não posso dizer que não me ajudou, porque eu cheguei a um grupo de cabalistas tal, que estudaram, levaram alunos de Baal Sulam, inclusive, eram todos velhos, eu tinha 35 anos e eles tinham 70, ou inclusive mais. E quando todo o tempo eu dizia, onde está a espiritualidade? Que é isso? Eles assim com sorrisos olhavam assim uns aos outros sem entender a resposta. Então eu tive que me acalmar, guardar os meus nervos durante muitos anos e calar-me. E calar-me e estudar, porque a resposta não me levava. Somente eu dizia um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e esse pouco mais, eu tive com isso durante vários anos. Eu passei todo tipo de estados, muitos variados, e até que, final de contas, eu consegui fazer uma conexão com as forças superiores e espirituais na sabedoria da Kabbalah, mas não é algo simples. Não chega a nada de forma imediata, então vai ter que passar muitos estados internos assim.
Mas Samuel disse, isso é um tipo diferente hoje em dia, né? O Ravi, sim, hoje em dia é um tipo mais avançado, porque todas as aulas, todos os congressos, então necessita ter uma aula ao dia. Uma pergunta de St. Peter. Os alunos se converteram mais egoístas, porque precisamente agora a sabedoria da Kabbalah pode descobrir-se a esses grandes egoístas. E para os grandes egoístas mais pequenos também não se descobriu. O Rav, também assim também está a ciência. Olhem os cientistas. Por uma parte, a massa se converte em algo mais passiva e ilhados que se convertem em mais egoístas. E a sabedoria da Kabbalah não se revela no mundo egoísta, senão nos Reshimot, nas reminiscências, na informação anotada na parte da natureza, como podemos descobrir. Mas primeiro que a pessoa deve ocupar-se da sabedoria da Kabbalah, se interessa a segunda vida, descobrir o Criador, as forças que manejam nesse mundo, o que vai passar com o meu destino. Todo esse tipo de perguntas se despertam nele, não simplesmente, senão que são forças muito sérias que atuam nele para poder despertá-lo. E essas forças também o apoiam. De todas as maneiras, tem que continuar. E pergunta, diga-me uma definição da sabedoria da Kabbalah? Se entendo corretamente, é a criação emocional entre as pessoas e a superação de todos os tipos de obstáculos. Por que é necessário isso? Porque o Rav diz, sim, o principal é descobrir a força do Criador. Isso é que temos que descobrir, a força positiva da natureza. Nós temos que descobrir. Isso adicionalmente, é de uma forma adicional com a força negativa que existe já em nós. Nós temos que fazer isso de uma forma que a conexão entre a força positiva e a força negativa possamos começar a sentir uma nova existência. Quer dizer, existe a força positiva, que é o positivo, existe a força negativa, que é o menos negativo, e nós estamos entre eles. Então, quando essas duas forças atuam em nós, para que nós começamos a sentir e nos elevamos, e quando essas forças se fecham sobre nós e atuam juntas, não se eleva acima, no alcance perceptível no estado superior. Então nós começamos a sentir a rede de forças que nos maneja. De onde chega o desejo, o pensamento, a existência, a energia, tudo. E não é energia material deste mundo, senão que nós começamos a ascender esse mundo superior. Então resulta que, estando nesse mundo, nós começamos a sentir o sistema, que o sistema por cima desse mundo, e a pessoa, assim, de uma forma gradual, entra dentro do sistema superior e começa a submeter como o sistema em si. Então, dessa força superior está oculta de nós, ou também a cooperação entre a força positiva e negativa? Não, primeiro que nada, essa força está oculta, a força positiva, e quando começa a descobrir, precisa um tempo determinado para poder equilibrar essas duas forças juntas. Samuel, pode descobrir esse ponto central da ocultação? O que quer dizer? O que o Criador oculta de nós? O Rav, que não há nada mais do que ele. Não se oculta mais do que isso. Pergunta, se as forças egoístas da pessoa estavam também ocultas dele, não, no momento que começa a descobrir e trabalhar com a força do Criador, você vê até que ponto o ego todo tempo te vai se afastando deles. Mas as pessoas não sentem que são egoístas. O Rav diz, porque trabalham com a força do Criador. Pergunta, a revelação das forças egoístas já pertencem ao mundo espiritual? O Rav, sim,
é um grau... Bom, nós continuamos com a pergunta. Por que o Criador nos manda desejos que me danificam? O Rav, não há nada que dane o mundo. Simplesmente aqui aprender a equilibrar isso. Então, nós não vamos ter que corrigir nenhum desejo, Rav? Não. Não há mal no mundo. Somente equilibrá-lo. E esse é o bem que não está equilibrado. Esse é o mal. Pergunta de Latívia. O que se passa com a imigração desde do progresso de esse aumento de imigração? Ele aumenta o ego? O aumento da imigração na Europa ajuda rapidamente os europeus ao mundo antigo e ao novo a entender que é impossível parar isso e que para que as pessoas não se exterminem umas às outras, nós necessitamos um método de existência recíproca. Quer dizer, essa força positiva entre eles e que é para que essa força atue todo o tempo os conecte e equilibre. A força positiva e essa força não está nesse mundo e por isso os problemas com a imigração vão aumentar mais e mais e se nós queremos que as coisas não explodam numa nova guerra mundial, temos que entregar ao mundo essa força positiva, essa força do Criador. Igor de Moldávia pergunta: o Criador atua no nosso mundo através de todas as pessoas para descobrir suas ações? O Rav, sim, isso é assim. Bom, então vamos passar à terceira proibição. A terceira proibição é o segredo externo do Criador. Está escrito que a informação cabalista se descobre a quem se dedica completamente ao conhecimento do Criador. E por isso os cabalistas descobriram essa conexão e hoje em dia está aberta a todos, porque nós chegamos em um estado tal que esta terceira proibição quase não exista. Bahá'u'lláh Sulam descreveu a nossa geração como a última geração, dizendo que chegamos a um estado em que todas as pessoas podem estudar e alcançar, e não somente que podem, senão que devem, porque nós que estamos, quando nós passamos a ideia, o conhecimento dele a eles, são fontes que não há o que dizer frente a isso. E por isso atuamos, segundo eles dizem. Pergunta, há uma continuação do que Bahá'u'lláh Sulam escreve, que há muitas palestras tais que muitos que se apresentaram como cabalistas e começaram a ganhar dinheiro através de todo tipo de embrulhos e coisas de outro tipo. O Rav, é preferível então recebê-lo como alunos para que não o danifiquem. Não foi possível entender, sinto muito. Como pergunta, resulta que eu levo o mundo por meio disso. Você diz que não, para mim o mal existe, para você não. Todo o mal que eu vejo é meu, que eu não posso equilibrar com o bem. Então isso desqualifica e faz de acordo com o seu próprio defeito. E cada um vê segundo a sua medida de correção. Então vemos que eu quero ver o mundo como pleno, eu tenho que fazer a mim mesmo pleno para que isso passe. E nós vamos descobrir que é assim. Até tal ponto que vemos que não é algo real, que não é lógico. Portanto, eu vejo tudo ao meu redor. Não, estudamos mais de uma vez que o alcance dos mundos que eu vejo, o que vejo é a minha projeção, a percepção da realidade. Então, a minha projeção é desviada, o que eu tenho que fazer? Tudo
abarca a mim mesmo. Moshe, vamos que está descoberto isso, essa informação, e que estava escrito no século III, inclusive, e que as pessoas não sabiam ler bem ou descobrir porque isso estava oculto. Então, eu tenho outra pergunta. Resulta que durante a Revolução, uma parte da natureza se desperta e que deve ser Adão, e outra parte querem ficar no estado existente. Esse é o segredo, o Rav? No momento em que se descobre a pessoa, esse manancial, então você tem você tem como receber. Digamos que eu tenho 20 crianças e 2 deles têm um desejo, expressam um desejo, então vai ser assim, eu tenho que dar a possibilidade a todos, mas estudar somente com esses 2 que expressam esse desejo, também como os outros que venham nós estudarmos com eles e todo o resto não. Pergunta. O que vai se passar quando o mundo muçulmano chegar com guerras a Israel? O que vai passar? Toda Israel vai receber o Islã? O Rav. A humanidade não vai chegar a nenhuma religião, porque o judaísmo ou o cristianismo que saiu, e o Islã que saiu disso, essas religiões são simplesmente a criação do homem em algo que lhe contaram. Nada mais que isso. Eu sinto, se eu lhes digo que não é agradável, mas não é mais que isso. Alguém me disse e eu aceito e crio isso. Minha psicologia nem aconselha a acreditar nisso como se existisse, mas nada é provado que o Criador existe ou não, como se vê. Então, cada religião, supostamente, que diz que tem a verdade. Por isso, aqui, não pode haver nenhuma queixa em relação à sabedoria da Kabbalah. A Kabbalah não fala disso, quem tem razão ou quem não. Senão o que diz é que há que descobrir o Criador. Então vai descobrir quem é e o que é. Que é essa força que penetra em toda a criação, que construiu toda a criação. Isto é o que tem que entender. E não crer em um Deus ou em outro. Há centenas deles no mundo. Então quer dizer que não é deles. Também Barra Sulam escreve que cada pessoa pode criar dentro do entorno de sua religião. Que no total, o costume, a cultura, digamos uma ordem familiar, etc., que vem a ser isso. Mas o que é necessário é alcançar a força superior, que é o que maneja vocês e a todo mundo. A sabedoria da Kabbalah, essa força, se chama Boré. Então você nos diz de uma forma simples que todos vamos cobrir essa parte de otorgamento? O Rav, sim. E quando descobrirem, também vão criar em torno da sua religião? Porque a religião ajuda a pessoa cada dia a ser algo, fazer algo com os filhos. Não porque todos estão no alcance absoluto do Criador. E quando isso passe, não vai ficar lugar para a religião. Simplesmente todas as relações vão submeter-se à sabedoria da Kabbalah e não vai existir lugar para estas. Vão descobrir que também a força superior do judaísmo, do cristianismo, do Islã é a mesma força. A mesma força. Diga, o que está oculto de vocês, de um cabalista? O Rav diz, está oculto para um cabalista? E o Criador por si mesmo é absoluto, e digamos que vai se descobrindo de uma forma gradual. Cada vez vão descobrindo qualidades que não estão corrigidas. Então, supostamente, que em contra disso se descobre a ocultação do Criador.
Então, Moshe diz, resulta que nós, pessoas simples, primeiro que nada, crer no Criador e depois descobrir, e o cabalista já não tem o problema de crer ou não? Não, há problemas e muitos problemas, mas porque o Criador se descobre à medida que você pode construir a ocultação sobre ele. E você não o alcança por si mesmo, senão que alcança a sua ocultação. De novo, o que quer dizer? O que o cabalista descobre, o Ravi diz, o cabalista descobre a ocultação. Não descobre o revelado, senão que descobre a ocultação. Descobre a sua tela. Como eu vou te dizer isso? Deve haver um exemplo muito bruto, mas não o relacione com a Kabbalah. Digamos que é uma forma, um tipo de... Digamos uma forma. Então eu tomo algum tipo de tela e a coloco sobre essa forma. Então, eu investigo essa tela. Eu descubro que as minhas qualidades são similares ao Criador. Então, resulta que nós não descobrimos o Criador, senão que somente nessas qualidades, o Rav, sim? Pergunta, então, resulta que está oculta? Não foi possível entender o restante da pergunta. O Rav, você não tem o desejo de descobrir isso? Quer dizer, está oculto de mim que chamo todos e que dou a todos e te faço isso? O Rav, sim, todas as pessoas no mundo fazem o que o Criador lhes dita. Por isso, desde esse ponto, podem chamar-se trabalhadores do Senhor. Vitor pergunta, se o Criador é a única força que determina o entorno e tudo, por que a responsabilidade sobre a minha parte é a correção sobre mim e não a ele? Essa é a única força que maneja tudo? O Rav, não diria que a pessoa deve algo a alguém. Nada te obriga a simplesmente, mas se te levar a algum tipo de pressão, ou depressão ou sofrimento, e você não quer sofrer, então vai e faz. Isso é meu. Mas quando você fala de cabalistas, você diz que os cabalistas têm a responsabilidade. O cabalista é uma pessoa que quer, que pressiona e aceita sobre si. Moshe, uma das perguntas que enviaram é que a sabedoria da Kabbalah se descobre e muitos místicos relatam isso. E se apresentam a si mesmo como Kabbalah e ganham disto... Como que fazem um dano à sabedoria da Kabbalah? O Rav diz, ok, não há o que fazer para isso. Vejam na ciência como constroem todo tipo de teorias e passam. Mas, por uma parte, também é bom, porque outras pessoas vão chegar a isso e vão descobrir que não é verdade. E então chegarão à verdade. E é assim que nós temos que avançar. Pergunta, qual é a diferença entre imagens e seres? São como imagem e semelhança? O Rav diz, sêmen. O Rav diz, querida, não sei como explicar. Sêmen é como no Malhut de Atzilut, se faz similar ao Zerampin do mundo de Atzilut e sobe junto com eles. Aí sobe aos mundos de Atzilut e há um Partsuf assim. Então resulta que Malhut, Zerampin de Yesud, juntos constroem um sistema, uma estrutura chamado Men Lamet Tzadek, 3 letras, que se chama Melet Tzadik,
e pelo contrário se chama Tselem. E por isso Tselem Elohim se construiu o homem. Com a segunda imagem do Criador se criou a pessoa. Quem é Adão? É a pessoa que pode subir de Malhut a Zerampin e de Zerampin a Bine e Yesud e ser similar ao Criador. O Sem então disse, então está tudo claro, então qual é o problema? Então resulta que o Criador é qualidade de otorgamento e que teve que criar-nos também como altruístas, mas nos criou egoístas. O Rav diz, nos criou opostos para alcançarmos o estado de eternidade e plenitude por nós mesmos. Então a tradução não está correta, não é imagem e semelhança. O Rav diz não somente a tradução, também, mas como diz, tal como entendo, não é correto. Sinto, mas não está clara a tradução. Eu lhes aconselho, conectem-se com as aulas do Zohar, e realmente estudamos isso à tarde, e atrai uma luz circundante muito especial. Existe uma tradução muito especial no russo e também nos livros, e isso ajuda muito. Pergunta. O Rav, eu vou explicar porque explico pouco. Porque não é uma explicação na sabedoria da Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah não se ocupa de explicações à pessoa. Se você viesse para entender a sabedoria da Kabbalah, te vou dizer a verdade. A sabedoria da Kabbalah não te vai explicar nada. A sabedoria da Kabbalah te vai ensinar como alcançar, como descobrir e entender tudo por si mesmo. Saber tudo por si mesmo. Não se transmite o conhecimento como a física, a matemática, senão que te transmite o método de alcance do mundo superior, que você tem que alcançar, estudar. Então, isto vai ser seu, somente dessa maneira. A sabedoria da Kabbalah está feita. Semion quer dizer, não vai estar cheio nem de estados, nem de... O Rav diz, vai poder sair ao mundo espiritual de uma forma independente e fazer o que está escrito. Você vai descobrir desde dentro. O que é essa dupla ocultação simples? Há uma situação em que o Criador está oculto das vezes do homem? O Rav diz, é como o nosso mundo, existe um ato que se descobre e existe a pessoa que realiza esse ato. Então, o Criador também tem uma ocultação, uma dupla ocultação simples, ocultação dentro de uma ocultação. Moshe, é como dizer que a ocultação simples é quando sabe que o Criador existe, está seguro disso, mas está oculto de você? Sim, definitivamente. Moshe, então o cuidador está oculto no momento, na mente, sentimento, é ocultação dupla? O Rav. Não, Boris. Temos várias perguntas. Tem uma pergunta de Sergei. Vocês sentem o público durante a transmissão? O Rav, sim, como princípio, sim. Não obrigatoriamente. Dima de Kiev pergunta. O que é especial nas pessoas que falam russo? No cérebro deles, que os ajuda a aprender a Kabbalah melhor que os demais. As pessoas russas, disse o Rabi, são mais sensíveis, anseiam mais o entendimento e alcance, de uma forma que, porque ele sofreu mais. E também disto, também tem a cooperação, é menos objetiva, não é individualista, digamos, como o restante dos povos.
todas as pressões que sofreu através do czarismo e o comunismo fez com que estivessem preparados para o alcance. De uma forma inconsciente, eles entendem que através disso pode haver uma salvação e que todo o resto que passa. O Ravi, você se refere às pessoas que falam russo no mundo? O Ravi diz, não sei também, as pessoas falam russo também na África. Eu falo dessa massa que existe dentro desse espaço. Pergunta. Como pode ser que a pessoa se transpõe similar ao Criador e ser muito orgulhoso? O Ravi. A força superior que pôs esse desejo para que ele se transforme em um desejo de doar. Pergunta. O que pode fazer se uma pessoa quer dar e de pronto você se dá conta que você não tem o que dar? O Ravi diz, não há que dar nada fora demais, fora do que o teu desejo de dar. Tudo isso está na natureza, numa quantidade infinita. Por favor, pode dizer, o que quer dizer restrição do desejo? O Ravi diz, restrição do desejo é não pensar em si mesmo. Pergunta, o que é o amor? O que é possível senti-lo no nosso mundo? Na vida comum, onde as pessoas fora do grupo, o Ravi diz. O amor é quando eu me preocupo com alguém diferente mais do que eu me preocupo por mim mesmo. O Ravi. Então, qual é a diferença entre o amor ao próximo no sentido cabalístico e no sentido cultural? O Ravi, aqui, o amor é muito... É ganhar. Eu amo a pessoa segundo o que me pertence, meu parente, meu filho, mas a sabedoria da Kabbalah não é aproximamento das pessoas. Eu amo as pessoas porque ilumina a mim, a luz superior, e me dá essa qualidade e me obriga a realizar essa ação de amar o teu próximo como a ti mesmo, pelo próximo, mais do que você se preocupa por si mesmo. Então, se eu sou uma pessoa má, então quer dizer, eu tenho o Criador que tem que amar isso, ou são forças negativas? Nós não temos que entender isso, nós temos que entender o sistema e vamos ver como atua através do nosso mundo. Pergunta, a revelação do Criador depende dos meus atos ou está oculto por si mesmo? Não, nós ocultamos o Criador. Nós, com nossas qualidades opostas, ocultamos o Criador. Pergunta de Kev. A ocultação está no segredo do Criador. Como nos maneja o Rav? Todas essas três razões da ocultação do Criador atuam ao mesmo tempo, uma vez mais, umas vezes menos. Boris. Bom, pequeno aviso, tem um curso do Michael Light, o próximo será dia 30 de novembro. O Rav diz, nós começamos agora com a preparação para o próximo congresso, que será em 3 semanas mais, primeiro dia 2 e 3 de dezembro. E nós convidamos a todos a participarem nisso, e não é obrigatório chegar. Nós vamos tratar de fazer uma boa transmissão do congresso. Por que digo isso? Porque esse congresso vai ser no deserto. E viajamos já por 3 dias, e vai ser assim um congresso bom para os nossos homens. Eles dormirão em carpas, cabanas, não sei, e juntos estarão ocupados de tal forma que se anulam a si mesmo um ao outro. E as mulheres também se reúnem. O Rav disse, sim, as mulheres se reúnem no nosso edifício e em todo o mundo.
Nós vamos tratar de transmitir, desde já durante 3 semanas começaremos a nos preparar. Estejam conosco nessa preparação, que nos vai ajudar a revelar o mundo, o primeiro grau do superior, e desejamos saúde e abundância.